Voltamos com a cisão, terceiro fenômeno social estudado hoje. Já vimos a fusão, vimos a incorporação e agora vamos ver a cisão. Bom, cisão basicamente é divisão. Cisão é, entre aspas, fracionar-se, dividir-se. Esse também é um fenômeno social. A grande maioria da doutrina diz que esse é um fenômeno de reorganização da sociedade. Bom, pode ser um fenômeno de reorganização, e é, como a gente viu, mas também não deixa de ser uma forma também de capitalizar-se. Por quê? Porque através da cisão, uma empresa se desfaz de alguns de seus aspectos, de alguns de seus braços, de algumas das suas extensões, em favor de uma outra pessoa, ok? Em favor da criação de uma outra pessoa jurídica ou para outra pessoa jurídica. Obviamente recebe por isso e aí pode ser que ela queira capitalizar. Então ela é para reorganização, mas ela também pode se voltar para a capitalização de recursos. Não haveria impedimento para isso. Enfim, a cisão é o fenômeno social empresarial através do qual uma empresa se divide em mais de uma parte, podendo se fazer de forma total ou parcial, dando origem a outras empresas. Então, numa fórmula matemática, não posso nem falar matemática, o pessoal já tem arrepio, mas se a gente pudesse traduzir isso numa fórmula, nós teríamos C dividido por 4 igual a C1, C2, C3 e C4, se for do mesmo grupo, ou A1, B2, C3, D4, tudo bem? Porque podem ser novas empresas ou podem ser empresas relacionadas ao mesmo grupo empresarial, desde que ele se divida em outras figuras, em outras pessoas jurídicas. Essa cisão, como eu acabei de dizer no conceito, né, esse fenômeno que se dá através da divisão da atividade empresarial, pode ser total, ou seja, quando uma empresa se divide por inteiro e cada uma das suas frações é transmitida para uma outra empresa ou uma terceira completamente estranha ou para alguma outra coligada, alguma outra empresa do grupo, tudo bem? Ou parcial, quando parte da empresa é cedida. Eu dei alguns exemplos de cisão, dei alguns exemplos de incorporação. Na cisão, um dos exemplos, eu acho que eu até falei disso na sala de aula, quando a gente falou por cima desses fenômenos, foi a questão do plano de recuperação da companhia de aviação Varig. A partir de 2003, a Varig abre um processo de dificuldade econômico-financeira. Em 2005, ela vai para uma recuperação judicial e coloca um plano de divisão das suas atividades. Basicamente, eram 3 grandes grupos de divisão. Então, a Varig tinha a Varig Travel, a Varig Log e a Varig Companhia Aérea. Ela se dividiu nessas 3 empresas. Manteve consigo a companhia de aviação comercial e vendeu, cedeu, transferiu para outros grupos a empresa de logística e a empresa de turismo, a Varig Travel. Obviamente, isso é só uma fofoca. Obviamente que o plano de recuperação não deu certo, porque exatamente o grande problema, né, o grande ralo da companhia Varig era a companhia aérea, de alto custo, já em déficit há muitos anos, e ela se desfez exatamente daquilo que era rentável, aquilo que dava retorno financeiro, que era a operação logística e as companhias de turismo. Mas foi um plano de cisão. A empresa se dividiu em 3 partes. Ficou com uma, com o seu nome, com o seu know-how, com os seus recursos humanos, a sua gestão estratégica, e passou as outras 2 partes para outros grupos investidores. Para capitalizar. A ideia era essa. Não era só para reorganizar. Era reorganizar, mas era buscar dinheiro para a manutenção da companhia aérea e pagar os fornecedores e tal, e sair de um momento de crise. Não deu certo, a empresa quebrou. Vocês já sabem disso, devem ter ouvido falar. Não deu certo porque o plano foi errado. Não é porque a cisão não dá certo. A cisão é só um fenômeno, é mais uma ferramenta para uma empresa se reorganizar e capitalizar. Foi o que a Varig tentou fazer e não conseguiu,
porque obviamente ela não podia ter ficado só com a parte podre dos seus negócios, das suas operações, né? Vendeu a galinha dos ovos de ouro e ficou com os ovos podres. E aí, obviamente, não deu certo, ok? Mas a cisão é um fenômeno legal, um fenômeno permitido. Obviamente, essa cisão, nesse caso que eu acabei de mencionar, ela decorre de um plano judicial de recuperação. Então, isso foi votado em assembleia. Os credores aceitaram isso, então não foi uma decisão só da companhia, nesse caso específico, porque a Varig já estava em recuperação judicial, mas fora desse cenário também é possível a cisão. Dentro de uma gestão empresarial, os sócios podem se reunir, a gente vai ver que isso também depende da deliberação de sócios, de acionistas, e eles vão poder designar se vão dividir ou não, vão aprovar, vão falar sobre isso em assembleias, para verificar se vale a pena se dividir ou não e se vão ficar com partes ou não, se vão ficar com a parte A, com a parte B, enfim, qual será a estratégia para esse fenômeno social. Ok? Muito bem. E aí, como eu prometi, logo na sequência nós temos também um outro fenômeno, que é possível tanto de limitada para SA quanto de SA para limitada. Nós chamamos de transformação social. É muito mais comum nós verificarmos uma sociedade limitada se transformar em sociedade anônima, até porque é mais fácil você transformar uma sociedade pessoal, como nós já vimos, em impessoal, do que o contrário. Mas seria possível transformar uma sociedade anônima em sociedade limitada. O mais comum, volto a dizer, é que uma sociedade limitada vá crescendo, crescendo, crescendo e se transforme em sociedade anônima. Pernambucanas foi assim, tudo bem? Nasce como uma sociedade limitada e vai ganhando volume, vai ganhando representação, vai ganhando fama, dinheiro, patrimônio e aí ela acaba, entre aspas, se transformando em anônima para ter investidores e ter parceiros empresariais. Isso é muito comum, ou seja, esse fenômeno social de transformação é o fenômeno social através do qual uma atividade empresarial de uma espécie societária se transforma em outra espécie societária. Então, por exemplo, uma sociedade em comandita simples pode se transformar em limitada? Pode, é uma transformação. Obviamente, isso vai depender da deliberação dos sócios e, obviamente, do registro dessa transformação no órgão competente, mas pode. E vejam, qualquer desses 4 fenômenos que nós... detalhe, nessa transformação também e na cisão também ocorre a sucessão, ok? Lá na cisão, a sucessão se dá na proporção da empresa cindida. Então, se foi total, transfere tudo para quem recebeu a parcela, a fração da empresa. Se for parcial, eu fico com a parte representativa da fração que eu tenho e quem adquiriu a outra fração fica responsável por aquela fração que acabou adquirindo. E na transformação há a sucessão. Aquela empresa era de uma espécie societária e passa a outra espécie societária. Ela vai assumir os direitos e obrigações em sucessão naturalmente. Tá ok? Então vimos aqui 4 fenômenos sociais que são importantíssimos: fusão, incorporação, cisão e transformação social. Alguns vão colocar a subsidiária integral ou formação de subsidiária integral como sendo fenômeno social. Nós já falamos um pouco dela, aquele fenômeno em que uma SA adquire 100% do controle acionário de uma outra SA e, obviamente, chama subsidiária integral porque estará abaixo da SA controlando todo o capital. Vocês devem se lembrar disso. Muito bem. Tecnicamente, não se chama de fenômeno social porque não há uma transformação societária. Tudo bem? Nem na espécie societária, não há criação de uma nova empresa, não é uma incorporação, não é uma cisão, é uma operação de investimento, mas que não forma, não é um fenômeno, não é um acontecimento na sociedade. A sociedade não se transforma, ela tem um sócio diferente. Embora vocês possam encontrar quem classifique subsidiária integral como sendo um fenômeno social. É só uma curiosidade, tá ok? Muito bem, então vamos lá. Dentro desses fenômenos, obviamente, que eles decorrem da vontade da deliberação dos sócios. Por isso, basicamente falando, nós temos algumas fases que precisam ser obedecidas para que um fenômeno social aconteça. Eu acho que eu bati de novo a mão aqui.
para que um fenômeno social aconteça. O primeiro deles é necessário que haja um protocolo de intenções. O que é esse protocolo de intenções? Bom, inicialmente vai ser necessário que aqueles idealizadores apresentem qual é a estratégia, o que eles esperam, qual é o plano de negócios, tudo bem? Depois, a justificativa. Qual é a motivação, por que desse fenômeno social, onde ele será relevante, até porque no protocolo ele já vai ter demonstração, por exemplo, patrimonial, de perdas e ganhos. Então ele vai ter que dizer, olha, é importante fazermos isso por esse motivo, é importante ter essa justificativa. Depois, a deliberação dos sócios. Os sócios vão ter que aprovar, nos termos do contrato social ou do estatuto social, no caso da sociedade anônima, se vão aderir, se vão permitir ou não o fenômeno social. Lembrando que, como nós já vimos há alguns vídeos, aquele sócio dissidente que não aceita a incorporação, cisão e fusão pode exercer o direito de recesso. Vocês se lembram disso? O direito de recesso permanece e é, inclusive, uma das causas, uma das justas causas para que o sócio se retire da sociedade exercendo o direito de recesso, o direito de retirada. É exatamente em decorrência desses fenômenos sociais. Então, depois dessa deliberação, é necessário oficializar. Tem a aprovação? O quórum determinado pelo estatuto ou pelo contrato social aprovou o fenômeno? Aprovada a fusão? Aprovou a incorporação e a cisão? Ok. O fenômeno aprovado vai ter que ser registrado, tudo bem? Esse registro, obviamente, pode depender da deliberação do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. CADE, tudo bem? O CAD é o órgão ligado ao Ministério do Desenvolvimento que vai fiscalizar esses fenômenos sociais para impedir que haja crimes contra a ordem econômico-financeira, para impedir que haja um abuso de direito, como, por exemplo, formação de monopólios, formação de cartéis. Então, algumas fusões, algumas não, boa parte das fusões entre as grandes empresas é suscitada ao CAD, para que ele possa averiguar se haverá um equilíbrio dessa fusão. Nós temos vários exemplos de fusões que aconteceram e incorporações, por exemplo, Coca-Cola e Mate Leão, Coca-Cola e Del Valle, tudo bem? Foram incorporações aprovadas pelo CAD. E o CAD aprova de acordo com a atuação no mercado ou fatia de mercado que aquela nova empresa vai ter. Então nós tivemos algumas questões, por exemplo, Nestlé e Garoto no Brasil tentam a fusão ou tentavam a fusão há muito tempo. E, obviamente, por conta da Kraft, né, da Lacta e tal, muitas objeções aconteceram por conta da questão de mercado. Quanto essas duas empresas representariam no mercado? Foi exatamente um problema da Ambev naquela época. Por muito custo, passou a fusão Antártica e Brahma no CAD, embora hoje, por exemplo, seja a maior cervejaria do mundo. Hoje, através da aquisição de vários outros grupos cervejeiros, a Ambev é, se não a maior, uma das maiores cervejarias do mundo, por conta desses fenômenos sociais. E, obviamente, esse Conselho Administrativo de Defesa Econômica vale para isso, para observar se esses fenômenos sociais não vai gerar um gigante. Por exemplo, agora recentemente, Fox e Disney fizeram uma fusão, né? E nessa fusão, os canais Fox Sports, por exemplo, talvez tenham que deixar de existir por conta da ESPN, que é do grupo Disney. Então, o CAD avalia exatamente essa circunstância. Se a fusão dessas empresas não vai gerar uma desproporção de concorrência, porque a maioria dos canais de esporte seriam desse grande grupo fundido e não haveria um equilíbrio entre as outras emissoras. Bom, tudo isso é avaliado com parâmetros pré-estabelecidos pelo próprio CAD, ok? Mas o que importa é isso, que esses fenômenos
quando engendrarem grupos grandes que possam gerar um desequilíbrio na participação de mercado. Vocês devem conhecer vários casos, a gente poderia citar aqui vários outros casos, além desses 3. Mas sempre haverá necessidade de avaliação de critérios e de efeitos por parte do CAD, principalmente com relação a essas operações mais volumosas, que tendem a afetar o equilíbrio do mercado. Ok? Muito bem. Pessoal, então sobre os fenômenos sociais, esse com certeza é o conteúdo mais relevante para nós. E na nossa próxima sequência a gente começa então a falar um pouquinho de sociedades anônimas. Até mais, um grande abraço, fiquem com Deus, protejam-se, tchau, tchau.